Rádio Independente. Direto ao ponto. Médico psiquiatra Rafael Moreno, antes de entrarmos na pauta de hoje, apenas para pegar um gancho do assunto dos bastidores, o que é mais difícil de entender, o inconsciente ou o metaverso? Bom dia. Olha, vamos ressuscitar o Freud aí para perguntar para ele o que ele acha mais difícil, inconsciente ou metaverso. Eu não entendo nenhum dos dois. Ninguém entende, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? A gente segue tentando. Mas em relação ao nosso tema de hoje, mais propriamente dito, xingar pode aumentar a confiança, a força física e a coragem das pessoas, mostra uma pesquisa. E já aproveitando, né, para falar sobre isso, e quando a pessoa não xinga? O que pode acontecer? Ela não extravasa de forma alguma, né? Nesse quesito xingamento. Então, talvez possa ter algum tipo de problema aí, não sei. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Então, o xingar é um comportamento que a gente diz externalizante, onde a gente está botando alguma coisa para fora, que, segundo essa pesquisa, traz benefícios para a pessoa que está xingando, né? A gente estava conversando de como isso é utilizado em lutas, quando a gente está em algum combate, né? Questão do grito, né? As torcidas lá, uma xingando a outra, como isso faz aumentar a raiva, e isso é importante para o combate, né? Para o embate, para a pessoa adquirir força. Tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na pessoa que está sendo xingada, tá? Aí só traz malefício, né? Isso é uma coisa importante da gente estar abordando hoje. E o contrário, né, de você guardar demais as coisas, tá? Tem pessoas, às vezes, que a gente chama, tá, de formação reativa, esse é um tipo de mecanismo de defesa inconsciente que às vezes a gente utiliza, que às vezes a gente está louco para xingar a pessoa, mas a gente às vezes acaba até elogiando a pessoa. A pessoa bate o carro, a pessoa, poxa, desculpa, né? Acho que a culpa foi minha, mas no fundo tá querendo matar a pessoa, aquelas pessoas excessivamente educadas, né, que guardam tudo para si, também é uma agressão para ela mesma, é ruim também, porque a pessoa ficar engolindo sapo, isso faz muito mal internamente, tá? Aquela raiva, ela aparece lá internamente, mas ela tá voltando a raiva contra ela mesma, o excesso de controle emocional também. Existem estudos, a gente recebe no consultório, recebe na prática, que essas pessoas que guardam tudo para si, que às vezes tem muita receio de falar a sua própria opinião ou de ir contra a ideia de alguém, e isso faz muito mal para a pessoa. Então, o que a gente entende hoje como saudável é a assertividade, que é não xingar demais e nem guardar demais. Porque às vezes a gente tem que xingar, às vezes a gente tem que guardar. Tá, a gente estava falando semana passada do Will Smith, né? Então o Will Smith tomou só problema. Acredito eu que ele não foi assertivo, ele nem xingou, né? Ele realmente partiu para agressão física. O xingamento é uma agressão verbal, é uma agressão psicológica, emocional, é diferente da física, mas naquele momento eu acho que ele não foi assertivo e acabou sofrendo mais prejuízo do que benefício. É que muitas vezes vem no impulso também, Exato. né? A pessoa está ali... pode ser uma discussão, ou pode ser, de repente, você coloca alguma coisa de um jeito, a pessoa do outro lado reage de outro jeito e começa um enfrentamento. Então, se tiver essa fórmula, é uma fórmula de sucesso, né? Saber quando tem que xingar, quando tem que conversar. E aí eu gosto muitas vezes de pegar o jogo de futebol, porque você falou, né, doutor, que... a pessoa que recebe não vai gostar. E talvez, acho que é 100%, se não 99% não vai gostar. Mas, em termos de eficácia, tem algumas que o xingamento ele dá mais retorno, dá mais resultado do que uma simples conversa, né? No futebol a gente vê muito isso. Eu tenho amigos aí que jogam futebol há muito tempo que se tu xingar o cara, ele vai se afundar. Ele errou uma, duas vezes, ele vai xingar, ele vai se afundar. Outros, o cara tá ali meio desligado, meio assim no jogo, tu vai lá dar uma chamada no cara e ele ressurge, ele acorda e não, tem que me ligar e vai. Claro que futebol é uma coisa, exato. Vida, né, a familiar, a da empresa é outra coisa, mas acontece. Exato, tem pessoas que conseguem fazer a crítica ficar construtiva, né? Tô falando de futebol, lembra aquele jogo que o Neymar entrou sendo xingado, ele foi lá, marcou alguns gols e a torcida, né, se eu não me engano, PSG, né, teve que ficar quieta porque o cara, mesmo xingado, e ele traz isso no documentário dele do Neymar, que enfim, tem gente que não gosta, mas eu achei bacaninha até, de que, cara, é a mesma coisa que eu jogar... Me estimula, né? Me estimulou, é a mesma coisa que eu jogar no time do adversário, só que eu tava em casa. Eu encarei dessa forma
Eu acho que vale no dia a dia, né, doutor? Exatamente. Porque a pessoa diz, bom, mas tá, meu chefe tá me xingando. Pô, eu posso reagir de duas formas. Ou três. Posso ficar igual, Neutro. ou posso dizer o seguinte, não, só um pouquinho, tá me xingando, então vou melhorar pra provar pra ele que eu não sou isso, ou que eu consigo fazer melhor. Ou a pessoa vai dizer, eu não vou dar bola, tá me xingando, então não vou fazer mais nada. Piora a situação. Tem as três formas de reagir, né? Exatamente. Porque o xingamento é um tipo de violência emocional, um tipo de abuso psicológico. Até estudei bastante isso no mestrado, doutorado. E como você falou mesmo, a interpretação da situação, do xingamento, ela depende muito de aspectos da pessoa que está recebendo o xingamento, porque é ela que interpreta a situação. E como você falou, várias pessoas recebendo o mesmo xingamento, elas vão reagir de formas diferentes, porque na cabeça delas, elas vão interpretar aquilo de forma diferente e a emoção que vai gerar aquela interpretação vai ser diferente. Uma vai ser raiva, outra vai ser energia, os outros vai ser neutralidade, outros vai ser tristeza, e isso sim que vai fazer gerar um comportamento. Mas, reforçando que o xingamento, ele tem inúmeros estudos, principalmente o xingamento de pais para filhos, é um dos piores tipos de abuso que existe, e no estudo que eu publiquei, o abuso emocional ele foi 20 vezes mais associado com comportamento suicida, né, tentativa de suicídio, do que os indivíduos que não sofreram o abuso emocional na infância, superando inclusive o abuso sexual. Então, principalmente de relações próximas, né, professor com o aluno, pai com o filho, entre irmãos muitas vezes, né, marido e mulher, o abuso emocional ele acaba sendo muito prejudicial para o desenvolvimento do indivíduo. Até pela importância, né? Por ser a referência para essa criança, enfim. Deixo como sugestão para quem quiser assistir um filme que trabalhe essa temática aí da crítica e do xingamento como mola propulsora e que nem sempre funciona tão bem, que é o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição. Esse filme concorreu ao Oscar, protagonizado pelo Miles Taylor e o J.K. Simmons, que é um baterista de jazz. Tem até uma frase interessante que eles falam, bom, se quiser tocar de qualquer jeito, vai tocar rock. Jazz não é assim. E é um... Rock também não é assim, mas tudo bem, vamos... Não, mas nesse caso é uma exigência num nível um pouco claro. mais elevado nesse sentido da música clássica, então a pressão e pela afinação, enfim, pela técnica é muito maior, e o filósofo Leandro Carnal, ele também tem uma frase que ele fala o seguinte: quando você recebe um xingamento, você tem que parar para pensar, isso é verdade ou não é verdade? Pois é. Se for verdade, não tem por que tu te chatear. Se a pessoa te fez uma crítica, é verdadeira. Mas se for mentira, também não tem que se chatear, porque é mentira, então o que a pessoa está dizendo não corresponde com a verdade. Então, tentar equilibrar um pouquinho as emoções, que é muito difícil. Só para trazer eu acabei assistindo ontem, passando ali no Instagram, dando uma olhadinha em alguns stories, tem a Gabi Martins, é uma ex-Big Brother, e ela canta sertaneja, e foi convidada para ser passista lá de uma escola de samba, musa lá de uma bateria de escola de samba. Ela não sabe sambar. Claro que o pessoal viu na internet e xingou muito ela na internet. Esse xingamento de internet também que todo mundo internet, xinga. Mas ela chorou horrores, assim, ficou decepcionadíssima que xingaram tanto ela. O que ela fez com isso? Ela foi fazer aulas para aprender a sambar e vai desfilar assim mesmo, falando ou não falando. E ela justamente explicou isso. Mas que ela tentou reverter a situação. O xingamento ela transformou em incentivo para continuar. Talvez outra pessoa desistisse, foi o que ela quase fez, né? Mas ela resolveu fazer o contrário. Exatamente. Eu acho que o que a gente faz com a crítica que é o principal, né? A crítica pode vir de qualquer forma, mas se você interpreta ela como um fracasso, como uma verdade sempre, e o ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com as palavras. Lembrar que na evolução dos animais, né, a palavra é uma das coisas mais recentes que existiu, certo? Os outros animais não têm a capacidade comunicativa que o ser humano tem. Então é muito recente na história da vida animal a fala. Então a gente ainda tem muita dificuldade de diferenciar o que é verdade, o que não é verdade. Então muitas vezes um xingamento que não faz sentido nenhum, a pessoa nem te conhece, ela te xingou tua mãe, nem conhece tua mãe, e a pessoa toma aquilo como uma verdade naquele momento e às vezes estraga a semana da pessoa, dependendo da situação, até um tempo maior. Então, realmente, a gente tem que parar, né, como o Nicolas falou, que nem o Leandro Carnal comentou, de será que isso de fato é uma verdade e o que eu faço com este fato aqui, se eu vou me destruir ou se eu vou ficar mais forte com isso. E tomar cuidado em relação aos fatos negativos, que muitas vezes a gente dá muito